Olá! Bem, nós temos falado muito dessa conjunção histórica entre Saturno e Netuno, que tem início agora em 2025, né? Mas quando a gente entende esses personagens, Saturno e Netuno, desde suas origens mitológicas, assim como eu mencionei brevemente no vídeo anterior, fica mais fácil de compreender suas forças operantes e assim poder lidar melhor com elas, sabe? Quando a gente conhece bem os seus núcleos. Então agora vamos examinar essa origem mitológica com mais calma, tá? Aí nós vamos compreender como tudo ocorreu na mitologia grega. E toda essa mitologia, né, da Grécia foi incorporada pelo sincretismo romano, que foi um processo de incorporação dos deuses e crenças de outros povos na mitologia e religião romana. E a terminologia que nós utilizamos na astrologia é a da mitologia romana, tá? Mas tudo, repare que tudo tem o mesmo fundo arquetípico. E a mitologia não é uma coisa assim distante que aconteceu em outras épocas, mas sim ela nos mostra simbolicamente o que nós sentimos nas nossas vidas, todas as forças operantes dentro da nossa psique. E o mesmo acontece com a astrologia, né? Que a astrologia tem toda essa base arquetípica. Então, nessa imagem, você vai compreender as primeiras gerações divinas da mitologia grega. Veja lá. Urano é o céu estrelado e Gaia a Terra, que formam a primeira geração divina na mitologia grega. Então o deus Urano, ou Urano, ele sentia uma repulsa aos filhos, porque eles representam, né, as forças brutas da natureza. São os titãs, os cíclopes e os hecatônqueros. E Urano representa o céu, o espírito, que aliás Urano é o regente de Aquário na astrologia. E seus filhos eram as forças brutas da terra, selvagens, com desejos terrestres, numa atitude de revolta contra o espírito, e tinham como meta a dominação e o despotismo. Olha só. Então, o deus Urano devolvia-os ao ventre materno, ao interior da Gaia, e os mandava ali para a zona do Tártaro. E tinha um grande temor de ser destronado por eles. Cronos, que é o nosso Saturno, né, era filho de Urano e desses titãs que eram aprisionados. E ele casou-se com sua irmã Reia, tá? Muito bem, então só até aqui nós já começamos a ver que quando falamos sobre Saturno ou Cronos, já vemos que ele traz essa problemática, né, entre um pai e um filho, com o temor de um filho sentindo que será aprisionado pelo pai e de não poder ter o direito à vida e poder viver livremente. Olha só que interessante, mas a história continua. E Gaia, por não suportar mais ver seus filhos serem aprisionados, ela quer parar o seu marido Urano. E o filho mais novo, Cronos, como tinha raiva do pai, aceitou a vingança e castrou seu pai com um golpe de foice. Veja na imagem, tá? Muito bem. Aí Cronos tornou-se senhor do céu, após ter castrado seu pai com o golpe de foice, e ele consegue muita coisa. Ele liberta os irmãos, causa a separação da rainha, assume o trono, casa-se com a sua irmã Reia e instala a Idade de Ouro, que teve muito progresso, sim. Urano fica mutilado e impotente e vai para o reino da Otiósitas. Só que Cronos revela-se um déspota pior do que o pai. Lança os titãs novamente às trevas, porque ele tinha medo de um oráculo que dizia que iria acontecer com ele o mesmo que havia acontecido com seu pai. Ou seja, que ele seria destronado, mas não pelos irmãos, mas por um de seus filhos. Então ele passa a engolir seus filhos assim que eles nasciam.
E Poseidon, que é o nosso Netuno protagonista de hoje, também foi engolido por ele. E, portanto, ele traz essa marca, essa vivência de ser engolido por um pai. Olha só, tá? Bom, só para terminar a história, a resolução só veio quando Zeus, um outro filho, conseguiu escapar e libertou seus irmãos, fazendo Cronos regurgitar. Mas essa é uma outra história e uma outra mitologia. O que importa para nós é o fato de que sempre que falamos de aspectos tensos entre Saturno e Netuno, ou qualquer relação entre eles, né? Temos que ter em mente essa questão dos medos. Medo de ser aprisionado, medo de ser engolido e uma questão envolvendo a relação de pai com filho. Ou seja, né, os pais simbólicos, os nossos governantes que representam, né, simbolicamente estes pais que nós temos. Então Cronos é sempre representado assim, com a foice e a ampulheta, porque ele era considerado senhor do tempo. Veja só que interessante, não à toa a palavra cronômetro vem disso, e a gente usa o termo sempre, sem se dar conta dessa origem tão interessante da palavra, não é mesmo? Bem, então, pensando na questão da castração que Cronos causou ao pai, nós podemos pensar que simbolicamente isso é exatamente o que sempre sentimos nos limites que o Saturno nos coloca, né? O Saturno do mapa. São castrações recorrentes que nós passamos em nossas vidas, todas as vezes que nós somos restringidos, não podendo fazer o que queremos, quando nos deparamos com os nossos próprios limites ou os limites impostos por alguém. Mas estas frustrações nos protegem, porque ao mesmo tempo elas nos estruturam e nos fazem crescer a partir dessas lições. Caso contrário, se não houvesse limites, seria tudo uma grande desorganização e um caos. Saturno também nos fala dos aperfeiçoamentos constantes, a superação que nós temos que ter, sempre buscando melhorias e tentativas de preenchimento. O que temos que cuidar é para não deixar que Saturno, nos nossos mapas, acabe tendo um funcionamento primitivo e castigador, do tipo, se você fez algo ruim, cometeu algum erro, já vem aquela condenação que é interna, tá? Que tudo é ruim, que você faz tudo ruim, sentindo que nunca é bom o suficiente, com aquelas autocobranças, ou seja, o déspota, como Cronos foi, mas o pior déspota é aquele que é déspota consigo mesmo. Porque se a gente lembrar bem do mito, o Saturno conseguiu o que ele queria, certo? Ele conseguiu o trono, né? Conseguiu, né, o poder, mas mesmo assim conseguindo, as autocobranças e os medos continuaram. Outro ponto a cuidar é o que envolve a ambição, porque lembra que ele conseguiu o trono e alterou toda a ordem social? Pois é. Então, se você pegar um mapa com uma tônica saturnina ou capricorniana muito forte, procure prestar atenção nisso, de que o indivíduo possa estar sendo orientado por muita exterioridade e pouca interioridade. Então, a resolução positiva de Saturno é a adaptação à realidade, o que não é pouca coisa, né? Porque quando a gente consegue o adiamento da satisfação imediata, né? Adaptação à realidade, o autocontrole através de esforços e da perseverança, né, e também a tolerância à frustração, nós atingimos uma maior maturidade. Mas isso tem que ser conquistado com benevolência consigo mesmo, com bondade, assim como Zeus o fez, salvando os irmãos, né? Não é dessa forma, devorando, castrando, que vai se conseguir resolver qualquer coisa, mas sim através dos esforços e dessa tolerância às frustrações que nós temos, ok?
Outra resolução passa por encarar os medos que causam tanta antecipação e previdência, né? Como Cronos, com medo de perder o trono, ele devorava os filhos. E por último, tá? Não se pautar somente pelo externo, pela ambição, trabalhar o interno, tá? Olhar para dentro, para si mesmo, né? Bem, agora vamos falar do Netuno ou do Poseidon da mitologia grega, tá? Então, muito bem. Por exemplo, a gente sempre pensa no transcendente, na compaixão e na sensibilidade quando a gente fala do Netuno na astrologia, não é verdade? E é claro que isso existe também, mas raramente a gente pensa na questão dos medos com o Netuno, né? Mas o medo está nas origens arquetípicas desse deus da mitologia grega, né? Do Netuno Poseidon, porque ele foi engolido e regurgitado pelo pai Cronos. Então isso demonstra medos primitivos na psique e problemáticas entre pai e filho, né? Como eu já tinha falado. Poseidon era o deus supremo do mar e também o deus dos terremotos. Por isso ele é sempre representado pelo tridente. Ele comandava ondas, correntes e marés, enchentes, tempestades marinhas e desmoronamentos, e causava muitas tormentas por vinganças com seu humor imprevisível. Por isso ele era muito temido pelos navegantes. E é claro que Netuno é esfera superior de Vênus, sim, né? E que é um planeta benéfico, sim, claro, como nós aprendemos na astrologia, né? Não, em que sentido? No sentido da transcendência, da perfeição, da estética, do sublime, de tudo aquilo que está acima da matéria, né? Então, quando nós pensamos em termos absolutos, nós podemos cair num maniqueísmo de bom e mal, entende? Mas quando nós vivenciamos essa energia nas nossas vidas, na nossa psique, nós vamos verificar que se trata de uma força muito poderosa no mapa, tá? E que pode agir, sim, pelo bem, mas também pode vir a ser uma força muito sem controle. Na psique, nós podemos pensar nas tormentas psíquicas, numa invasão do inconsciente na consciência, nos sonhos, em tudo que não temos o menor controle, que pode ser uma revivência daquele medo de ser engolido pelo inconsciente, né? Representando aquele pai Cronos, né? Que engolia o Poseidon, né? De se perder nas fronteiras, na ligação com a realidade e que resulta nas psicoses e nessas tormentas psíquicas. Quando nós temos uma invasão do inconsciente, simbolizado por Netuno, né? A invasão na consciência, trata-se de uma força avassaladora que deixa o indivíduo totalmente apavorado e impotente. É o surto psicótico. Nestes casos, Netuno pode vir a ser muito mais maléfico na vida de uma pessoa do que podemos supor, gerando pânico e medos, tá? Ok? Uma outra dificuldade muito grande com Netuno nos mapas é com a falta de limites, a passividade, né? Quando acontecem aquelas ausências nos momentos em que a pessoa deveria se fazer presente, não se faz presente, por exemplo, na educação de um filho, ou em muitas outras situações, nos enganos, né? Em deixar as coisas escorrerem pelos vãos dos dedos, numa atitude muito passiva, sem fazer nada, é um malefício, muitas vezes mais a longo prazo, por exemplo, num trânsito do que Plutão ou Urano, até que aquela coisa definitiva. Outro ponto difícil é se deixar levar pelas utopias e idealizações. É o canto das sereias que atraía os navegantes para perto dos rochedos e dos penhascos, e com o choque nas pedras eles morriam.
Então, como seria uma boa resolução de Netuno? Seria poder tolerar os limites da realidade sem enrijecer, de forma flexível, sem precisar de utopias, de mitos, de tantas idealizações. Por exemplo, podendo entregar-se aos sonhos, sim, é claro, mas sem os exageros, sem se perder, ou seja, a gente precisa aceitar a contraparte de Netuno, que é o Saturno, pois eles são antíteses um do outro, entende? Ok? Por exemplo, não depender demais, não se deixar levar por um planeta no mapa que pode ser muito preponderante, principalmente se ele estiver em posições de destaque ou muito tenso, deixando com que ele tome conta do mapa. A pessoa passando a acreditar em mitos externos ou até que ela mesma se mitifica, ela mesma é muito perfeita, endeusada, um mito, etc. Ok? Então, essa seria o caminho para entender o núcleo arquetípico do Saturno e Netuno e como poderia ser um caminho de resolução para estas forças que nós temos no mapa. E a mitologia nos ajuda a enxergar, ela conta a história, ela ilustra muito bem tudo isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção.